Olá, que bom te ver aqui nessa aula. Hoje vamos falar sobre o que são alimentos funcionais e quais benefícios ele tem ao diabetes. Você sabia que os alimentos funcionais, como propriamente o nome dito, é funcional, ele vai trazer alguma função ao nosso organismo. Os alimentos funcionais, eles surgiram então em meados dos anos 80 no Japão. Mas o que isso tem a ver? Como já mencionado anteriormente, antes de 1980, as mortes eram devido a algumas pandemias epidemiológicas. E após os anos 80, foi identificado que a má alimentação e o mau uso desses alimentos trouxeram então doenças crônicas que levaram mais à morte, e isso vem desencadeando ainda nos dias de hoje. Então, foi desenvolvido várias pesquisas e descobertas onde fizeram misturas alimentares que traziam funções para o nosso organismo. Cada alimento tem uma função específica, cada alimento tem vários nutrientes ou vitaminas, e essa junção de vários alimentos que trazem vários nutrientes e vitaminas trazem uma função funcional então ao nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa que tem excesso de edema e inchaço corporal, fazer um suco de abacaxi com menta ou hortelã, ou até mesmo um suco de beterraba com maçã ou gengibre, vai fazer uma função funcional para o nosso organismo. Nesse caso, a gente vai trabalhar então alimentos que trazem benefícios não só para a saúde num todo, mas sim diminuindo edema, melhorando a questão do inchaço corporal, peso, na insuficiência à insulina, resistência, então, que não muitos dizem. E quais são esses alimentos, então, que são funcionais? Primeiramente, são aqueles alimentos naturais. Segundo ponto, são alimentos não processados, industrializados ou latados. Alimentos de tratamento convencional, sem um processo químico ou industrial. Temos também a questão dos processos agrotóxicos, então sem esses processos que são orgânicos, menos processados, que vêm da agricultura familiar ou do agronegócio, mas saber qual é a fonte desses alimentos. E claro, a gente não pode esquecer que são alimentos bioativos, isto é, que trazem nutrientes ativos ao seu organismo, para o tratamento, então, de vossas doenças. Mas como que a gente pode encontrar as terminologias, então, ainda desses alimentos funcionais aí no mercado? Vocês vão encontrar como nutracêutico, fármacos nutrientes, farmacológicos, alimentos funcionais e produtos funcionais, ou bem como produtos fitoquímicos. Então, são vários termos e terminologias que vão influenciar aí no seu consumo, no seu marketing. E quais benefícios, então, em si, de forma que você vai entender que os alimentos funcionais vão auxiliar no seu organismo? Anota aí. Primeiro, crescimento e desenvolvimento do seu organismo, principalmente para criança, jovens, adultos e idosos. Cada função em momentos de idades diferentes vai ter um protocolo, uma função diferente. Por exemplo, pessoas de maior idade têm que consumir um pouco mais de proteína, da questão óssea, da questão de desenvolvimento de novas células e assim por diante. Na segunda questão vem o sistema cardiovascular, no qual os alimentos funcionais auxiliam num todo. Bem, não sei se você já é portador de diabetes e está aqui, então sabe que não é por acaso, tem que se cuidar do diabetes. O portador de diabetes todo, ele tem que ter um acompanhamento multiprofissional, que são vários médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de saúde que acoplam essa orientação, bem como o médico cardiologista. Por quê? Pessoas que têm diabetes, elas têm uma tendência de desenvolverem, então, doenças cardiopáticas. E você viu, então, qual é o benefício da alimentação funcional? Em seguida, a gente vai ter a fisiologia intestinal. Como mencionado, todo portador de diabetes pode ter indecorrência, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, alguma alergia alimentar ou uma irritabilidade no intestino que faz com que tenha dificuldade na evacuação. Então, aqui novamente entra a função dos alimentos funcionais. Em seguida, a gente vai ter a função comportamental e fisiológica. Alimentos funcionais ricos em ômegas, por exemplo, auxiliam na nossa questão cognitiva. E quanto mais cognitiva a gente for com nossos estudos, com o nosso trabalho, mais rentabilidade a gente vai ter, mais resultados vamos ter e assim disposição.
Muito se ouve de pessoas portadoras de diabetes que às vezes não se sentem bem no trabalho, sente que fica mais distraída, ou que é taxada, ou que não tem um desempenho legal no trabalho e acaba se sentindo mais fechado. E isso acontece porque não tem disposição, não comeu alimentos funcionais e acaba aí tendo o diabetes como um furo, como um problema para sua vida, em vez de resolver. Temos ainda a questão da defesa do organismo e a imunidade. Todo portador de diabetes tem uma certa debilitação com a imunidade. Então, os alimentos funcionais vêm para melhorar e potencializar essa imunidade, principalmente contra resfriados, gripes e inflamações. São todos aqueles nomes terminados com "it", então, que é a inflamação. E temos ainda a questão do substrato para o metabolismo, que nada mais é melhorar toda a questão funcional metabólica. E esse metabolismo vai melhorar a questão da glicose, absorção com a insulina, processamento e tudo mais que você já sabe e vem aprender aí. E quais são os alimentos, então, funcionais? Papel e caneta na mão. Eu espero que você já tenha anotado todas essas dicas que eu disse até agora. Como dito, não tem um cardápio pronto e acabado, mas sim você vai pensar e elaborar o seu plano alimentar do seu dia a dia. Agora vamos falar sobre os alimentos que são ricos em flavonoides. Quem são eles? São os alimentos avermelhados e amarelados. Então a gente tem como função que são propriedades anticancerígenas, anti-inflamatórias e antialérgicas, tá? São alimentos como cereja, a uva, a melancia, jambalão, o vinho, morango, amora vermelha, então mirtilo ou grão-berry, gilberry. Então são alimentos extremamente funcionais para o seu organismo, principalmente para mulheres que além do diabetes tem ovário policístico, endometriose. Então olha a dica extra, bem como inflamação de bexiga, tá? Infecção urinária, como para muitos conhecido. Temos os alimentos também ricos em vitamina A, que são excelentes para o metabolismo, os quais são encontrados então toda a questão dos alaranjados e até mesmo amarelados, tá? Então varie sempre esses alimentos, como abóbora, como cenoura, então pimentão amarelo. Então varie sempre as cores dos seus alimentos, bem como o tomate entra aí dentro dessas questões, tá? Em segundo ponto, a gente vai abordar então a questão do alho como um alimento extremamente funcional. Ele é rico em antioxidante, ele é rico em questão para a imunidade, ele auxilia na questão de verminoses, questão parasitológica também. Além de ajudar a controlar o peso, a questão da imunidade, que é correlacionado ao diabetes, precisamos ter uma atenção aqui. Uma pessoa pode consumir até 3 dentes de alho ao dia, mas qual é o pulo do gato? Precisa ser amassado, tá? Ou cru. Então é cru, amassadinho, nada de frito, nada de seco, desidratado, porque senão você vai perder a função funcional dele, tá? Então tem que ser bem natural mesmo. Em seguida a gente tem o chá verde. O chá verde nada mais é que um chá milenar que você compra na casa de cereal. É o mais natural possível e você pode fazer um chazinho no meio da tarde, principalmente em dias de frio ou calor, só você cuidar a temperatura. Ele é extremamente de função de catequinas que vão auxiliar no seu organismo, bem como auxiliar no controle da questão osmótica, questão de edema corporal, questão que nem, por exemplo, ferritina elevada pode ser tomado também. Então, e o portador de diabetes bem tranquilo para tomar, tá? Alimentos, então, ricos em triptofano, serotonina, que nos auxiliam no nosso bem-estar e felicidade. São os alimentos ricos em cacau. Então, você pode utilizar o cacau em pó, ser comprado para fazer um bolo, para fazer um chocolate, então um achocolatado. Use a sua criatividade, você pode fazer um brigadeiro de batata doce com cacau. Olha que preparação mais inteligente e saborosa. Pode ser utilizado como pré-treino e ainda matar aquela vontade de consumir um docinho. O alimento, então, esse que eu mencionei, ele pode ser encontrado também no chocolate. Quanto mais amargo for o chocolate, melhor vai ser. O chocolate é considerado um alimento dos deuses. Você tem noção disso? Por quê? Porque há muitos e muitos anos atrás, e séculos atrás, poucas civilizações conseguiam cultivar o cacau. E hoje é tão disseminado.
Contudo, o que acontece? O chocolate é misturado esse cacau junto com muita gordura para render mais, faturarem mais as empresas. Então, cuidado, esse é o alerta para você consumir mais chocolates, mas rico em cacau. Você pode consumir em torno de 4 quadradinhos ao dia desse chocolate. E em qual momento? Pode ser em torno das 2 horas após o almoço ou até mesmo antes de deitar, durante a ceia. Temos alimentos ainda funcionais como a soja, tá? Que pode ser consumido, pode fazer uma almôndega de soja, carne de soja, pode fazer a soja como legumes refogados, usar a criatividade, pode fazer o hambúrguer com soja, suco com soja. Então, todo portador de diabetes que tem menos aí de 35 anos, 45 anos, principalmente mulheres que não entraram na menopausa ainda, é super indicado uma vez na semana alguma fonte ou derivados de soja. Mulheres que já estão na menopausa e que têm diabetes devem consumir com uma maior frequência. Os alimentos funcionais, aqui citado alguns, a gente tem uma gama muito ampla, como você pode usar também chia, linhaça, sementes que você encontra na casa de cereais que vão auxiliar na questão funcional. Eles auxiliam não só no controle do diabetes, que é um objetivo, uma função final, mas antes de controlar o diabetes, eles vão controlar peso, eles vão controlar a questão da insuficiência à insulina, resistência à insulina. Então, eles vão controlar a questão do inchaço corporal, eles vão auxiliar na questão do colesterol, elevando o colesterol bom do nosso organismo e abaixando o colesterol ruim. Então, eles vão trazer funções diversas ao nosso organismo. E bem como vão auxiliar também na questão estética. Isso mesmo. Muitos portadores de diabetes têm problema com unha quebradiça, que cai muito cabelo, pele ressecada. Então, os alimentos, quanto mais funcionais e diversificados você tiver na sua alimentação, mais nutrientes vai ter. Então, pense. Que tal montar hoje um prato saudável, natural, com 5 cores? Faz essa atividade aí, pense nesses alimentos funcionais que citei, monte seu prato e manda uma foto para nós. Que tal? É só você postar ou no Instagram ou no Facebook e marcar Nutrimentora Gislene Titão. E ainda, o que você precisa reduzir e o que você precisa olhar ali na sua despensa se tem? Alimentos processados, industrializados, enlatados. Eliminar ou evitar, consumir lá esporadicamente. Quanto mais natural, mais verde, mais colorido, mais amarelo, mais avermelhado, roxos, melhor vai ser a sua nutrição. Um forte abraço e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!